nós vamos encerrar o episódio 25 sobre as operações com frações, falando agora da divisão entre frações. Vamos iniciar com uma situação do nosso dia a dia. Geralmente, quando eu vou pegar uma laranja, eu tiro a casca e corto ao meio. Feito isso, eu obtenho duas partes. E você? É assim que você faz também? Eu quero apresentar essa situação em linguagem matemática, da laranja dividida ao meio. Como representar? É uma laranja dividida em metades, correto? Então, eu tenho o número 1, o sinal da divisão e a fração 1/2, que indica meio, que indica metade. E eu falei para você que eu descasco a laranja e corto ao meio e obtenho duas partes. Então, o resultado de 1 dividido por meio é igual a 2. Podemos também pensar em outra forma. 1 dividido por meio é fazer a seguinte pergunta: quantas metades cabem em um inteiro? E a resposta seria 2 metades, ok? Então, eu acho assim muito interessante que a gente sempre busque compreender o porquê dos procedimentos, porque existe a regra, é lógico, é o que eu vou falar para você. Você não vai ficar pensando em laranja o tempo todo, não vai fazer esse tipo de raciocínio. Nós vamos estudar o procedimento, mas eu acho muito interessante que a gente saiba raciocinar, que a gente saiba compreender a razão dos procedimentos, ok? Vamos fazer mais um exemplo? 1 dividido por 1/4. Então, quantos quartos cabe no inteiro? E sabemos que são 4 partes. Então, primeiro raciocínio, primeira etapa do nosso raciocínio. 1 inteiro dividido por 1/4 é igual a 4. E se tivéssemos metade do inteiro, quanto caberia? Veja bem, se em um inteiro cabem 4 vezes 1/4, ok? Na metade do inteiro, nós teríamos a metade do número de partes, concorda? Vou repetir. Se 1 dividido por 1/4 é igual a 4, é porque cabe 4/4 em um inteiro. Se tivéssemos metade do inteiro, teríamos a metade do número de partes, concorda? Isso eu vou escrever assim. 1/2 é a metade do inteiro. Dividido em quartos, dividido por 1/4, é igual a metade de 4, ou seja, 4/2. Se você quiser voltar à história da laranja para entender isso, pode voltar. Vamos falar novamente. É uma laranja dividida ao meio, eu obtenho duas partes, ok? Então, quantas metades cabem num inteiro? Cabem 2. Um inteiro dividido em quartos é igual a 4. Por quê? Quando eu pego um chocolate e divido em quartos, eu encontro 4 partes. Ou seja, quantos quartos cabem num inteiro? Cabem 4. 4 partes. Se tivéssemos a metade do inteiro, teríamos a metade das partes, ou seja, 1/2 dividido por 1/4 é igual a 4/2. Qual é o procedimento? Nós não vamos, então, em todas as divisões, fazer esse tipo de análise, mas a questão é a seguinte. Quando você tem uma divisão de frações, a regra é multiplicar a primeira fração que se mantém como está pelo inverso da segunda. Então, nesse exemplo,
1 meio dividido por 1 quarto, como seria o procedimento? Seria 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 4 é igual a 1 sobre 2, e aqui eu troco a operação, passa a ser multiplicação, e ao invés de ser 1 quarto é o inverso, que é 4 sobre 1. O procedimento da multiplicação você conhece, multiplicamos os numeradores, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 1, 2, 4 sobre 2 é o resultado. E por falar nisso, 4 sobre 2 é igual a 2, correto? Vamos fazer uns exemplos para você treinar. O importante, eu volto a dizer, é que a gente entenda por que o procedimento é esse. Porque senão fica muito fácil, né? Eu venho aqui, falo qual é a regra, você faz as atividades e ficamos por aí? Não, eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais das justificativas para esses procedimentos, ok? Então vamos fazer mais um pouquinho. Item A. Você vai ouvir os itens que eu tenho aqui, são 5 itens, pode gravar, pode escrever. Em seguida, você pause, por favor, o áudio, resolva as atividades e, voltando, você vai me encontrar comentando as respostas, ok? Item A. 3 décimos dividido por 2 oitavos. Item B. Menos 5 oitavos dividido por 2 terços. Item C. Menos 7 quartos dividido por 2. Item D. 2 sétimos dividido por 2 oitavos. Item E são 2 frações negativas. 10 terços negativo dividido por 2 quintos negativo. Vamos nos lembrar que aqui temos a necessidade dos parênteses para não misturar os sinais das operações. A operação de divisão com o sinal negativo do 2, ok? Então, eu vou começar a comentar os resultados. Pelo procedimento, o item A é manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu tenho 3 décimos vezes 8 sobre 2, vezes 8 meios. Multiplicamos os numeradores, 3 vezes 8, 24, e 10 vezes 2 é igual a 20. Veja, 24 sobre 20 são números pares, inclusive eles, além de ser divisíveis por 2, eles são divisíveis por 4. Eu já vou fazer direto essa simplificação por 4. 24 dividido por 4 é igual a 6, e 20 dividido por 4 é igual a 5. 6 quintos é o resultado final. Então, veja, quando você transformar a divisão na multiplicação para efetuar, você pode usar aquele procedimento prático e já simplificar nas diagonais, ok? Vamos ao item B. Menos 5 oitavos dividido por 2 terços é igual a menos 5 oitavos vezes 3 sobre 2, vezes 3 meios. Multiplicamos os numeradores, 5 vezes 3 é 15. Se o 5 é negativo, o 15 é negativo, porque os sinais são diferentes. Na multiplicação, o resultado é negativo. E nos denominadores, 8 vezes 2 igual a 16. Então, 15 16avos negativo. Item C. Menos 7 quartos dividido por 2 é igual a menos 7 quartos vezes 1 sobre 2, vezes meio. Menos 7 vezes 1, menos 7. 4 vezes 2, 8. Resultado, menos 7 oitavos. Item D. 2 sétimos dividido por 2 oitavos. Igual a 2 sétimos vezes 8 sobre 2. Aqui, se você quiser simplificar na diagonal, você tem
2 e 2, 2 sétimos vezes 8 meios, ok? Então, você pode dividir tudo por 2, fica com uma vez o 8, 8, e 7 vezes 1 igual a 7. Ou você vai fazer a multiplicação normal do 2 pelo 8, que é 16, do 7 pelo 2, que é 14, e simplificar no final. Dividindo tudo por 2, você também encontra 8 sétimos, legal? E, finalmente, o item E são as duas frações negativas. Então, na divisão de números negativos, você já sabe que o resultado é positivo. Então, sem se preocupar com o sinal, você vai fazer 10 terços vezes menos 5 meios. Por quê? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 10 vezes 5 é 50, 3 vezes 2 é 6. Dá para dividir tudo por 2, o resultado ficaria 25 terços. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 26 de agosto de 2020.